nós vamos estar pregando, eu, os pastores e mais algumas pessoas, vamos estar pregando sobre um tema interessantíssimo e relevante. O tema é a igreja dos meus sonhos. Só que esse tema, ele precisa ser entendido não como um tema romântico, mas um tema prático. Um tema onde haja a teologia na prática. Um tema onde a gente possa encarar a igreja, o grupo que nós fazemos parte, no nosso caso a CCNV, você pode, se é de outra igreja, aplicar na sua igreja também, mas de que maneira nós precisamos agir, de que maneira a palavra nos indica a agir. Então a igreja dos nossos sonhos precisa ser, antes de mais nada, e sempre uma igreja bíblica. Amém, amados? Então nós vamos pautar nossa visão em função disso, avaliar alguns erros que nós temos cometido, sim, aqui na CCNV, corrigi-los, porque a gente só corrige os erros quando os percebe. Quando o orgulho não deixa perceber, a gente também não corrige. Então precisamos ter humildade, perceber os erros e corrigi-los. Um versículo só nós vamos usar hoje, a pregação é textual, Atos capítulo 2, versículo 42. Você vai ver como é que só um versículo fala tanta coisa, mas tanta coisa. E a Bíblia é assim. Eu quero estimular você a ler todo dia, a estudar um pouquinho, todo dia, cada dia um pouco, a Bíblia. Por falar nisso, eu coloquei no blog da igreja, no site da igreja, aquele vídeo que eu citei hoje de manhã e que citei ontem também, na reunião de trabalhadores, o vídeo do pastor John Piper sobre oração. Eu recomendo que você veja, que você assista, porque vai te abençoar. Ele falou algumas coisas lá que eu não lembrava e não falei de manhã, mas vai te abençoar muito. Eu hoje, revendo, fui mais abençoado ainda. Atos capítulo 2, versículo 42. Assim diz a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Tem uma outra versão que eu vou utilizá-la hoje para destrinchar o texto, que é a versão atualizada, aliás, a versão corrigida, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, vírgula, e na comunhão. Eles perseveravam na comunhão também, vírgula, e no partir do pão. Eles perseveravam no partir do pão, vírgula, e nas orações. Eles perseveravam nas orações. Então, a primeira igreja, o primeiro grupo de cristãos reunidos como uma igreja, eles tinham essas características. Perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós precisamos sonhar com uma igreja assim. E mais do que sonhar, nós precisamos ser uma igreja cada vez mais assim. Nós já temos algumas dessas características? Sim, nós já temos. Mas nós podemos melhorar essas características? Sim, nós podemos melhorar. E é para isso que nós vamos meditar, é por causa disso que nós vamos meditar hoje e nos dias que virão. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, facilidade de entendimento. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor. Abre a minha voz, o meu coração, para eu transmitir a tua palavra e não a minha. Que eu me esconda, Senhor, atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor cresça, que eu diminua, e que cada um de nós, Senhor, tenha o coração aberto para descobrir qual deve ser a igreja dos nossos sonhos, qual é a igreja dos teus sonhos para nós, qual é a igreja da tua vontade para nós. Abençoa-nos em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Amados, primeiro ponto que eu vejo nesse texto é que a igreja dos sonhos, ela é perseverante. A igreja bíblica, a igreja dos sonhos, a igreja dos meus sonhos é uma igreja perseverante. É uma igreja que não desiste frente a qualquer batalha. Tem batalhas dificílimas, não tem? Existem batalhas dificílimas. E existem também pequenas batalhas do dia a dia. Você tem batalhas na sua vida? Opa!
Não há aqui ninguém que não as tenha. Pode ser que você esteja vivendo um tempo aí de total bonança, mas são raros esses tempos. Os tempos gerais são tempos que a gente administra os problemas. Mas a igreja primitiva, ela tem uma característica que é de ser perseverante. E uma igreja perseverante não se desmotiva por qualquer coisa. Estou sozinho aqui? Amém? Eu louvo a Deus porque hoje à tarde eu tenho quase que certeza que uma boa parte de vocês pensou assim: vou ou não vou à igreja? E lá fora a chuva, tchabão, tchabão. Essa chuva de 5h30, 6 horas, perto da hora do culto, não é chuva de Deus. É chuva espanta-crente. Mas eu louvo a Deus porque você foi perseverante e debaixo de chuva ou não, você está aqui para ouvir a palavra de Deus e para adorar ao Senhor. Você foi perseverante, você faz parte de uma igreja, você é uma igreja perseverante. Se você é isso aí, dê um glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Precisamos ser perseverantes. Segunda qualidade, a igreja dos meus sonhos segue a doutrina dos apóstolos. Há uma doutrina a ser seguida. A igreja dos meus sonhos segue a doutrina dos apóstolos e não uma nova doutrina. E não a doutrina que o homem deseja. E não a doutrina que mais convém. E não a interpretação da Bíblia que for mais conveniente para a sua vontade, para dar razão, justificação àquilo que você pensa, àquilo que você fala. Hoje nós vivemos uma época em que os homossexuais torcem a interpretação da Bíblia para dar razão a eles, em que os adúlteros torcem a interpretação da Bíblia para dar razão ao pecado deles, que cada um procura torcer uma parte da Bíblia que tenta lhe dar razão, mas que não lhe dá, para ficar mais à vontade. Afinal, eu já ouvi isso de alguns: a carne é fraca, pastor. Leia o versículo todo e você vai entender que a carne, ela até é fraca, é verdade, mas que a continuação do versículo diz o quê, irmãos? Que o espírito é forte. O versículo que diz a carne é fraca não é uma justificativa para que você possa pecar. Pelo contrário, diz a carne é fraca, mas viva pelo Espírito, porque o Espírito é forte. O Espírito de Deus que habita em você, ele habita em você, dê um glória a Deus aí. O Espírito de Deus que habita em você é forte para te fortalecer, para poder vencer a carne. Todo dia a carne grita, irmão. Não sei quanto a você, mas a minha carne começa a gritar na hora que o despertador toca. Os famosos mais 5 minutos. De manhã, mais 5 minutos passam rápido. Mas na hora de dar a hora de você ir para casa, os 5 minutos que faltam são uma eternidade. Mas de manhã passa rápido. Mas a igreja dos meus sonhos é uma igreja que segue uma doutrina que já foi testada, que já está estabilizada. Doutrina é modo de pensar, é modo de viver. No nosso caso, é modo de pensar bíblico, é o modo de viver bíblico, é o caráter de Cristo. Isso já está definido, e definido aonde? Nas Escrituras. Não há condições de eu fazer os 10 mandamentos do Tonhão. Não há condições, não há base bíblica para eu inventar alguma coisa. Tem gente inventando, mas todas essas invenções são para atender a carnalidade, a carne, o intelecto, as emoções. Senti um friozinho. Quando o friozinho, as emoções, o toque, o choro, o constrangimento, o quebrantamento tem que ser amado pela presença real do Espírito de Deus. Se você não vem à igreja por causa de Jesus, se você vem à igreja por causa de qualquer outra motivação, você vai sempre ficar vazio. Mas se você vier à igreja, mesmo no domingo à tarde, chovendo,
quase canivete, mas se você vem por causa de Jesus, meu amado, pode saber que não tem tempo ruim, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai falar contigo, e a tua semana vai ser diferente. Nós não precisamos de doutrinas novas, nós precisamos de seguir as doutrinas bíblicas. Nós vivemos um tempo de muitas doutrinas novas, doutrinas, como eu falei agora há pouco, humanistas. Essa semana eu li, e irmãos, esse ano eu vou me policiar, até porque isso está me fazendo muito mal. Eu vou me policiar para não falar de outros ministérios, de erros teológicos, de heresias gravíssimas. Eu vou me policiar, tanto aqui na pregação, quanto na própria rede Facebook, com que eu movimento muito. Mas tem aberrações acontecendo. Só uma que eu vou compartilhar para vocês, não vou dizer o nome do não santo. Essa semana eu li um convite para o culto dos funkeiros. É vero, culto dos funkeiros. Aí a foto dos principais funkeiros gospel, tem até o passinho do abençoado. Lá, a foto do líder da igreja, sorrindo, começando o batidão. E aí fica um monte de funkeiro gospel. Irmãos, nós não precisamos de doutrinas novas, humanistas e carnais. Nós precisamos voltar ao simples, lúcido, claro, renovador, restaurador e salvador evangelho. O culto do funk gospel, do funkeiro gospel, não vai salvar ninguém, vai acomodar as pessoas a um padrão de vida que não é o padrão de vida de Cristo. Você pode pensar que é um meio para evangelismo, mas na verdade é um meio de deixar a carnalidade entrar dentro da igreja. Durante o carnaval, algumas igrejas vão fazer eventos, entre aspas, carnavalescos, com alguma outra maquiagem, mas alguns eventos carnavalescos. Algumas igrejas, no dia do Halloween, fazem lá uma festa. Tudo isso está acontecendo ao nosso redor. Nós não precisamos de doutrinas novas. Irmãos, escutem, nós podemos até negociar como vamos fazer, como vamos aplicar a palavra, mas o conteúdo da palavra não se negocia. A gente pode negociar se tem microfone, se não tem microfone. A gente pode negociar se a gente vai lá na Cracolândia, se a gente não vai na Cracolândia, se a gente vai fazer um evangelismo na rua ou não, mas a gente não pode negociar o conteúdo. O conteúdo do evangelho é que Jesus veio para salvar o perdido, Jesus veio para resgatar o pecador, Jesus não veio para passar a mão na cabeça do pecador, Jesus veio para trazer santidade à vida do pecador, e Ele nos convida: sede santos, como eu sou santo. E quem diz isso não é Antônio, mas é o Senhor dos senhores. Você foi chamado para ser santo na presença do Senhor e viver a sua vida em santidade. E se compreende isso aí, digam aleluia. Abra sua Bíblia rápido comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, e você vai ver o contraste da palavra com a tentação que nós temos vivido hoje. Veja bem, amados, o evangelho já está definido. O evangelho é simples e claro. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos, foi Paulo que escreveu isso à igreja da Galácia, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja o que, irmãos? Anátema. Sabe o que significa anátema? Maldição. Seja rejeitado. É maldição.
aquele que o recebe, que o acalanta, que o propaga o novo evangelho, o outro evangelho, o evangelho distorcido, irmãos, está debaixo de maldição. Aquele que vos levar, que vos anuncie, mesmo que seja um anjo, outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo vou-lo digo, também vou-lo digo. Eu estou na versão corrigida. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo é incisivo, ele repete para que fique bem claro. Meu irmão, nós não precisamos de nenhuma carnalidade para chegar a Deus. Não precisamos. Pelo contrário, para que você possa conseguir chegar a Deus, você precisa deixar a sua carnalidade de lado. Se eu colocasse aqui luzes estroboscópicas, um globo giratório, fumaça, não é fogo de artifício não, fumaça, aí a coisa ia ficar tchan, as luzes de raio laser pescando, já pensou? Tchan, 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 tchan. Que unção! Outro evangelho. Cuidado para você não ser atraído por outro evangelho, porque o evangelho só existe um só, o genuíno, não tem cópia, não tem imitação. Mas Satanás, a Bíblia diz, ainda que um outro anjo, e a Bíblia também diz que Satanás é capaz de se transformar num anjo de luz. Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, para você não ser contaminado. Nós já temos uma doutrina, nós já temos uma visão, nós já temos um caminho, e o nosso caminho é muito simples, é o evangelho salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você é um desses que está no caminho do evangelho, diga um aleluia aí, meu irmão, dê um glória a Deus bem forte e aplauda o Senhor, porque nós estamos no caminho que Ele traçou para nós. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo desse versículo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Terceira coisa que eu aprendo é que eles perseveravam, que eles tinham uma doutrina e que eles perseveravam na comunhão. Isso é importante. Nós temos por slogan ser uma igreja de relacionamentos, por causa desse versículo aqui. O que é comunhão? Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu disse isso na reunião de líderes na sexta-feira. Os melhores amigos do Antônio estão aqui na igreja. Os meus melhores amigos hoje estão aqui na igreja. Eu tenho amigos fora da igreja? Claro que tenho. Tenho familiares, parentes. Mas os meus amigos, aqueles com quem eu posso contar, aqueles que no momento de sufoco me socorrem, estão dentro da igreja, aqui junto comigo. 2 deles estão aqui na frente com as suas digníssimas esposas, Arão e Ur. Arão e Ur. A igreja primitiva, ela perseverava na comunhão, ela estabelecia comunhão. É fácil se relacionar com gente? É fácil ter comunhão com quem é diferente de você? Não é não, irmão. Às vezes dá choque, não dá? Ai. Tem gente que é 220 e tem gente que é 12 volts. Com 12 volts já está dando curto, pegando fogo e lambendo. E tem gente que suporta até 220, 330, né? Suporta aquele choque. Já viu eletricista? Eu tenho um terror daquilo. Mas tem eletricista que vai testar se o fio tem corrente ou não, encostando a mão no fio. Tem corrente. Fala, como é que esse maluco faz um negócio desse? Tem gente que resiste às correntes de tensões. Mas tem gente que com 12 volts já está com maior pilha. Comunhão não é fácil. Mas comunhão é algo que você precisa perseverar. Se você não perseverar no seu trabalho,
você não vai parar em trabalho nenhum, vai? Se você não perseverar no seu casamento não se sustenta. Se você não perseverar na sua família, a sua família não se aguenta. Se você não perseverar na comunhão com os irmãos da sua igreja, não há como traçar comunhão. Se você não perseverar em fazer amigos, e o propósito, um dos propósitos da nossa igreja, desde que nós começamos, é que você faça aqui os seus melhores amigos. Que a comunhão que você tem aqui durante o culto, e a gente às vezes até é um pouquinho chato, me perdoe se você é um dos que não gostam disso, mas a gente de vez em quando fala assim, fala para o seu irmão do lado, não sei o que lá, fale com o outro irmão, é para ver se quebra o gelo, é para ver se vai no tranco, é para ver se você abre o bico e dá um sorriso para quem está do seu lado. Porque tem lugares que você vai, que você entra e sai e ninguém te dá boa noite. Mas se você gosta de chegar numa igreja, na sua igreja ou em outra igreja e receber um boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Alguém aqui gosta disso? De ser bem recebido em outro lugar que vai? Amém! Então nós precisamos receber muito bem quem chega até nós. Amém, amados? Amém. Ou você só gosta de receber e não gosta de dar? Alô? O Evangelho diz que é melhor dar do que receber. Nós temos aqui algum visitante esta noite, vai se dar bem. Temos um irmão aqui, temos uma irmã ali, sua esposa ou sua namorada também é visitante hoje. Muito bem, como é que nós vamos receber esses três? Quem está aí perto, por favor, Genildo, Cristiane, por favor. São nossos irmãos em Cristo, sintam-se à vontade em nosso meio. E no final do culto, todo mundo vai juntar eles de carinho, de bem-vindo, de beijinho nas irmãs com os irmãos. Os irmãos podem beijar o rapaz ali, se ele não gostar, depois ele me bate. Tem umzinho aqui na frente, um varão, está aqui sentado de chupeta e tudo, fraldinha na mão, que nem você ficou um dia. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso amiguinho aqui na frente. Aê! Pela timidez, está com cara de vascaíno. São Paulino? Ah, então tá bem. Preto e vermelho tá bem. A igreja dos meus sonhos desenvolve a comunhão. Irmãos, preste atenção. Não é que você não possa ter amigos não evangélicos. Pelo contrário, tenha-os, evangelize-os, alcance-os, mas desenvolva amizades no meio de pessoas que têm o mesmo Deus que você. Que a comunhão que há aqui neste lugar também aconteça fora da igreja. Que a comunhão, que o sorriso que você tem aqui também se dê nas pizzarias da vida. Aleluia. Testifica aí no seu estômago. Márcio falou aleluia. Dia 17, a Tainá faz aniversário. A Tainá não está aqui hoje, mas ela está divulgando no Facebook para geral, conforme eles dizem. Dia 17, você está convidado a ir no aniversário da Tainá. Eu falei para ela o seguinte: cada um paga a minha. Ela falou assim: não, pastor, cada um paga a sua. Eu falei: então, se cada um paga a sua, significa que cada um paga a minha. Vocês não acham que eu tenho razão? Ela ficou meio embolada, mas não teve resposta para me dar. Ir numa pizzaria, rir, bater papo fiado, conversar, brincar, rir. Igreja não é só culto. Igreja é relacionamento. Igreja é ir na casa do irmão para tomar chá, café, não sei. Vai lá, vai orar, vai rir, vai ver o jogo junto, vai ver a novela não. Vai ver alguma coisa juntos. Vai passar um tempo de lazer juntos. Vai sair para o carnaval, leva alguém contigo. Faz amizade. Eu estive quase 3 semanas na casa do meu sogro. E foi bom, eu ri pra caramba. Ri muito, eu ri como há muito tempo eu não ria. Até porque ele me chamou para jogar dominó. E eu dei 17 gatos no meu sogro. Levei só 4. O velhinho tem 75 anos, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ria pra caramba, dele desesperado. Isso foi em uma semana só. 17 gatos, e ele me deu 4. Na segunda semana eu estava mais bonzinho. Eu dei 6 gatos, ele não me deu nenhum. Ele é um presbítero, eu sou um pastor, mas a gente é gente.
Alô, você é gente. Você precisa lidar com gente. As pessoas precisam ver você na sua intimidade. Comer lá do seu cachorro quente que você faz em casa. Se for brigadeirão, me chama, que eu vou lá. Aleluia. Não tem problema. Mas compartilhe. A Marlete é maravilhosa para compartilhar doces no Facebook. Ela arrebenta. Seja amigo, tenha comunhão na pizzaria, na praia, em qualquer lugar. Vai comer um açaí, chame alguém para comer um açaí para você, com você. Relacionamentos, irmãos, se desenvolvem. É preciso que haja então perseverança. Quarta coisa que eu aprendo: a igreja dos meus sonhos, ela sabe repartir o pão. O versículo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e também no partir do pão. A igreja dos meus sonhos sabe compartilhar o pão. Sabe, ela se importa com quem não tem pão. Alô, irmãos? Dois aspectos para a gente analisar nesse tema, nesse tópico. Primeiro, você viu algumas fotos ali. Você acha que aquelas pessoas, boa parte delas ainda noiadas, iriam dar atenção para um bando de crentes, se esse bando, entre aspas, de crentes, não chegasse lá com um pão de mortadela? Você acha? Não. É preciso compartilhar o pão para entregar o pão vivo. É preciso compartilhar o seu pão. E pare para pensar, 200 pães franceses. Nossa igreja colaborou com 200 pães franceses, 250 pães franceses. Isso não é nada, irmãos. Para ganhar 19 almas para Cristo, isso não é nada, vale muito mais. A gente pode comprar 2.000 pães para ganhar almas para Cristo. Você entende o que eu estou falando? Mas saber compartilhar o pão. Tem gente que com certeza, do governo, das ONGs, diria assim: não, estão dando pão para que eles continuem lá, estão só fortalecendo a criação de cracolândias. Nada disso. A gente reparte o pão físico para poder então entregar de modo inteiro o pão vivo que desceu dos céus e que já alcançou a nossa alma. Já alcançou a tua alma aí? Diga um aleluia. Você já foi liberto da droga de vida? Você já foi liberto da droga de vida? Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Mas tem gente que precisa ser liberto da droga da vida e da droga de vida, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode libertar. Eu sempre digo aqui que a medicina, o grupo de assistência social da prefeitura são muito bons, são muito úteis. Ok, a ciência, o governo vê como redução de danos. O governo olha para viciados em crack, ou cocaína, ou até mesmo maconha e diz assim: não tem jeito, vão ser adictos a vida inteira. O que eles podem é controlar o seu vício. Mas a Bíblia diz algo diferente, o Evangelho diz algo diferente. O Evangelho não trata de redução de danos, o Evangelho não trata de controlar a droga, o vício, a ação destrutiva do homem e da mulher. O Evangelho trata de libertar e de transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade liberta, irmãos. Eu já vi muita gente sair da cocaína. Tem gente aqui que saiu da cocaína aqui dentro essa noite. Já vi muita gente sair do crack. Já vi muita gente sair da maconha. E também já vi muita gente que teve oportunidade para sair, que Deus estendeu a mão e que não quis pegar. Existe nesse meio todo, existem aqueles que decidem. Como disse certa vez um pregador, há pessoas que têm domínio próprio e há pessoas que têm demônio próprio. Querem ter o seu demônio de estimação. Sabe a pessoa que faz lá uma casinha
para um camarada com um tridente na mão, quer ter o seu demônio próprio. Há pessoas que mesmo sem casinha, têm o seu demônio próprio e quer se entregar a ele. Mas quando a pessoa quer mudar de vida, Jesus dá uma chance e modifica. Se você aprender a repartir o que você tem, se você aprender a repartir os 5 pães e os 2 peixes que você tem, o pouco que você tem, você vai desfrutar de alguns milagres. Se você quer ver milagres na sua vida, você precisa compartilhar. Compartilhar, que eu estou dizendo, significa a gente, como eu estou falando em relação à Cracolândia, significa compartilhar com um irmão na sua igreja, aqui na CCNV ou na igreja que você congrega. Compartilhar com um irmão que você sabe que está passando uma situação difícil. Eu estou falando de compartilhar finanças, de compartilhar comida e de compartilhar ombro, ouvido, compartilhar ouvido, compartilhar lágrimas, compartilhar joelho no chão. Se você compartilhar, você vai experimentar milagres. Falo também de você compartilhar o seu dinheiro, as suas finanças, com a oferta e com o dízimo na igreja. Sim, eu tenho um monte de projetos, amados. Eu tenho um desejo de fazer um monte de coisas junto com os pastores, que também têm as suas ideias. Mas muitas coisas nos faltam dinheiro. Nós mantemos as contas em dia, mas nós estamos limitados. Eu estou orando para que esse ano seja um ano diferente, para que nós tenhamos uma progressão financeira, não para que a gente se enriqueça não, mas para que a gente possa fazer mais pelo Evangelho, para que a gente possa pregar melhor o Evangelho, para que a gente possa alcançar mais vidas, porque o nosso interesse, o nosso tesouro não é ventilador, não é parede, não são essas plantas. Você viu que plantas bonitas aqui na frente? Nós ganhamos, a igreja ganhou. Pastor Gilmar e Ana Paula nos abençoaram com essas plantas. Uma salva de palmas ao pastor e a Ana, que não está aqui hoje. Nós ganhamos. Não é bonito? Eu achei lindão, maravilha. E não murcham. Mas nosso dinheiro não é especificamente para isso. Nosso alvo não é para criar detalhes em arte decor. A nossa vida, o nosso investimento, a nossa meta são almas, são pessoas que venham para cá ou até não, mas que sejam salvas pelo poder do Espírito Santo. Você entende isso aí? Amém? Se você compartilhar 4 milagres você pode alcançar. Jesus vai abençoar aquilo que você deu. Se você der alguma coisa, quando você dá alguma coisa, quando você compartilha com seu irmão, quando você devolve ao Senhor alguma coisa, Ele abençoa aquilo que você deu e aquilo que ficou na sua mão. Deus não quer tirar nada de ninguém. Deus só quer acrescentar. Deus, não sei, mas Deus geralmente não quer tornar ninguém milionário, só se for uma missão específica para que você abençoe o reino de Deus. Mas o trato de Deus não é esse, a preocupação de Deus não é essa, embora a preocupação humana hoje seja essa. Deus não quer que você fique metido pela condição social que você alcançou, mas Deus quer sustentar você nas suas necessidades. A palavra de Deus diz que Ele nos dará ampla suficiência, porque nunca foi visto um justo, um filho de Deus. Há algum filho de Deus aqui esta noite? Dê glória a Deus. Nunca foi visto um justo, um filho de Deus mendigar o pão. Deus tem compromisso em abençoar a tua existência. Amém, irmãos? Segundo, enquanto você distribui, Jesus multiplica. No milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, os apóstolos saíram a distribuir aqueles 5 pães e 2 peixes, e conforme eles distribuíam, então se multiplicavam. Enquanto você pegar aquilo que você tem em mãos, já abençoado pelo Senhor, e começar a compartilhar, meu irmão, você vai ver a maravilha que é o Senhor multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, para abençoar muitas vidas. E abençoar muitas vidas tem que ser motivo de alegria para nós,
Terceiro, não faltará alimento, não faltará nada para você e para os seus. Aquele menino levou 5 pães e 2 peixinhos lá para aquela reunião com Jesus, e não faltou alimento para ele, e não faltou alimento para os seus. Eu acredito, a Bíblia não diz isso, eu estou aqui imaginando, eu acredito que ele pegou um pedaço de pão e colocou no seu bolso, e um pedaço de peixe e colocou no outro bolso, para chegar em casa e dizer aqui mãe, eu levei 5 pães e 2 peixes, mas eu estou trazendo troco, porque o Senhor abençoou aquilo que você me entregou para levar até lá. O Senhor abençoe, irmão. Quarto milagre que pode acontecer na sua vida é que ainda sobrará alimento para compartilhar com outros. É interessante, irmãos, a experiência de ofertar e dizimar é uma experiência muito interessante. Quem é dizimista aqui, quem é dizimista para o Senhor, não para o Tonhão, porque o que nós ofertamos aqui, eu e você, é para o Senhor, na aplicação da casa do Senhor. Quem é dizimista sabe que o Senhor providencia e que nada falta. Quem é dizimista sabe que os 90% que ficam rendem 120%, 130%. Quem é dizimista, seja com R$10 porque ganhou uma mesada de 100, seja com R$100 porque ganha R$1.000 por mês, seja o valor que for, mas quem é dizimista sabe e descobre que o Senhor multiplica, alonga, alarga aquilo que fica na sua mão e ainda o poupa. Hoje de manhã eu estava falando de nós irmos no supermercado e quando chegarmos para fazer as compras, dizer: Senhor, abençoa. Faça com que o valor das compras dê menos do que eu imaginava. Faça com que eu possa comprar coisas além do que eu imaginava. Faça isso, meu irmão. Experimente fazer esse tipo de oração e seja fiel a Deus. E você vai ver Deus multiplicando o teu carrinho. E saia do supermercado do Guanabara pendurado de bolsas e diga assim: Senhor, muito obrigado, porque eu estou levando coisas a mais que eu não imaginei que eu pudesse comprar, mas eu alcancei isso porque o Senhor fez render aquilo que está na minha mão. Experimente ser fiel a Deus, experimente confiar em Deus. Aprender a compartilhar o pão significa aprender a não ser egoísta. Há um ditado popular, e esse não é um ditado divino não, esse é um ditado satânico: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem nada de cristão nessa ideia. Farinha pouca, vamos orar, vamos chamar profetas. Eu não estou falando dos pastores não, chame o profeta que está do seu lado. Vamos orar, vamos chamar o profeta, vamos fazer um bolinho de farinha, um bolinho de chuva. Aqui alguém gosta de bolinho de chuva, diga aleluia. Eu hoje estou extremamente culinário. Vamos fazer um bolinho de chuva para o profeta, porque a farinha na botija não acabará. Amém, povo de Deus? Não acabará. Farinha pouca, ore, chame alguém para estar com você, que a farinha se multiplicará. Quinta coisa que eu aprendo nesse versículo, num versículo só, nós aprendemos que a igreja persevera, que a igreja tem uma doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos, reproduzida pelos apóstolos. Ela é perseverante na comunhão, ela é perseverante no partir do pão, e a igreja tem que ser perseverante nas orações. A igreja dos meus sonhos é uma igreja que persevera em oração. Sabe, irmãos, tem orações que vão ser respondidas imediatamente, e tem orações que vão ser respondidas daqui a 40 anos. Atos 3 mostra Pedro e João indo para o templo, e um mendigo à porta do templo falou assim: me dá uma esmola aí, me dá um dinheiro aí, me dá R$2, me dá algum dinheiro. E Pedro e João, contrariando todos os que pregam a teologia da prosperidade, Pedro e João estavam duros. Pedro coçou o bolso, falou: olha, eu não tenho ouro.
Aí João falou assim: eu estou duro também, eu não tenho prata. Mas o que eles tinham, eles deram. O que é que eles tinham? Me ajudem? O que Pedro e João tinham? Palavra de Deus, que mais? Unção, que mais? Ação, que mais? Fé, que mais? Amor, que mais? Empatia. Porque às vezes a pessoa pede uma coisa que realmente ela não precisa. Às vezes nós temos a visão de que podemos abençoar a pessoa muito além daquilo do que ela pediu. Nós que estamos de fora, nós percebemos que a pessoa está pedindo isso, mas ela na verdade não precisa disso, ela precisa daquilo. Você acha que os viciados em crack ali da Cracolândia, Avenida Brasil, que comeram pão com mortadela e tomaram lá o Nescau, mas não foram para o centro de recuperação, você acha que resolvemos o problema deles? Não. Eles estão lá de novo. Eles continuam lá. O que resolve o problema deles é o que João e Pedro ofereceram para aquele homem: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E o mendigo levantou, andou. Diz a Bíblia que ele entrou no templo. Eu confundi templo com centro. Entrou no templo, saltitando, louvando a Deus com alegria, aquele homem que era mendigo, aquele homem que era aleijado. Aconteceu na hora. Então podemos orar e acontecer na hora, mas podemos orar também como Moisés e o povo de Israel e demorar 40 anos. Alguém quer uma resposta assim? Não. Pastor, sou muito mais Pedro e João. Os desígnios de Deus são diferentes. Mas há uma virtude no povo de Israel, entre outras tantas. Estou falando desse aspecto em especial. Há uma virtude, eles perseveravam. Eles marchavam. Eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa, mesmo de vez em quando as coisas dando erradas. Irmãos e irmãs, escute isso e aplique na sua vida. Às vezes na sua vida alguma coisa está dando errada, mas não significa que você está no caminho errado. Eu falava ontem de manhã para os trabalhadores da igreja sobre Neemias reconstruindo a parede do templo, e sempre vindo ou rumores, ouvindo os inimigos, ouvindo mensageiros de Sanbalat e Tobias, dizendo assim: vamos sair daí, distraia-se, saia, colocando em perigo a obra que estava sendo feita. Sempre que você tentar erguer um muro, o inimigo das nossas almas vai tentar fazer com que ou você se distraia e perca o foco no muro que você está construindo, ou que inimigos venham para desestimular você, ou até mesmo destruir o seu muro. Levantar é difícil, destruir é muito rápido. Você percebeu lá na boate do Rio Grande do Sul? Aquele prédio demorou muito tempo para ser erguido, o prédio, a parede. Depois, o camarada deve ter demorado bastante tempo para equipar. Não estou entrando aqui no mérito dos erros de cálculo, mas estou entrando no mérito do trabalho que deu para arrumar o negócio dele, o estabelecimento dele. Demorou muito tempo para ele fazer o nome, mesmo que seja o nome para algo que a gente não concorda. Mas estou falando na visão comercial. Demorou muito tempo para estabelecer uma clientela, mas ele perdeu tudo em 5 minutos. Por culpa dele, por culpa de outros. Ok, eu não estou entrando no mérito de culpa. Eu estou entrando no mérito de que construir é demorado, é difícil, é caro. Mas destruir, ser destruído é um abrir e fechar de olhos. Então, meu irmão, fique ligado naquilo que você está construindo no Senhor. Amém, povo de Deus? A igreja dos meus sonhos persevera em oração. Quem ora, preste bem atenção, quem ora não esmorece. Quem ora tem até os seus momentos de dificuldade,
de tristeza, de angústia, mas logo o Espírito Santo de Deus o repõe, o renova. Logo o Senhor manda alguém para conversar com ele. Quem ora não fica pelo caminho. Pode observar, meu amado, que quem está sempre fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, é aquele que não ora, é aquele que não lê a palavra, é o crente que precisa sempre de uma muleta. Ser muleta até é algo legal, você ajudar alguém até é algo legal, mas alô, se você precisa de uma muleta a vida inteira, tem alguma coisa errada contigo. Alô, vamos crescer. Os tempos são maus, irmãos, e não temos mais tempo para besteiras, para bobeiras, para bobagens na casa do Senhor, nas coisas de Deus. Precisamos remir o tempo e trabalhar para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, neste ano, não perderemos tempo com tititi, com tatatá, com tututu, com nada que proceda do maligno, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você entende o que eu estou falando, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Não dá tempo, não dá mais tempo. Quem ora não desanima, quem ora não desmotiva. Quero fechar dizendo que a igreja dos meus sonhos não é uma igreja perfeita. Não existe igreja terráquea, humana, perfeita. Certa vez eu ouvi um pregador falar e guardei no meu coração: se você sair de um lugar e for para uma igreja que você acha que é perfeita, quando você chegar lá, a igreja se torna imperfeita. Porque as imperfeições estão em nós. Eu sou imperfeito. Tem mais alguém imperfeito aí? Diga amém. 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 Já falei algum tempo atrás, e esse ano eu vou fazer. Vou colocar uma placa lá fora, escrito assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Tem que ser proibida a entrada de pessoas que se acham perfeitas. É preciso que a pessoa chegue, leia alguma coisa assim e já seja confrontada com a sua soberba, com o seu orgulho. Você conhece alguém orgulhoso? Você conhece alguém soberbo que não encara as suas deficiências? Você conhece alguém que apanha da vida e que nem assim acorda para os seus erros mais comuns, para mudar de curso? Não há pessoas perfeitas, não há igreja perfeita. A igreja dos meus sonhos, na verdade, é a igreja dos sonhos de Deus. Os sonhos não são nossos, não são humanistas. Nós temos que sonhar com os sonhos do Senhor para a igreja e para as nossas vidas. Que neste ano nós sejamos ainda mais a igreja segundo a vontade de Deus, segundo os sonhos de Deus. Você está disposto a isso, irmão? Amém. Que sejamos assim. Vamos ficar de pé, povo de Deus. Erga suas mãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor dos senhores. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos, teu infinito amor, no teu infinito amor, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e
e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Céu. Aplauda ao Deus eterno, ao Deus maravilhoso, que nos livra da mão do inimigo. Oh Senhor, erga suas mãos ao céu, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos ser uma igreja dos teus sonhos. Queremos ser, Senhor, uma igreja não como a nossa humanidade, a nossa carnalidade nos chama, nos aponta. Nós queremos agradar ao Senhor. Sim. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a nos aproximarmos mais do Senhor. Ensina-nos, Senhor, atrai-nos, como diz a Tua palavra, atrai-nos, Senhor, mais para perto de Ti. Nós queremos, Senhor, neste ano, ser uma igreja mais fiel ao Senhor. Amém. Temos procurado ser fiéis, mas nós queremos ser ainda mais fiéis. Nós queremos orar mais, Senhor. Nós queremos ler mais as Tuas Escrituras. Nós queremos praticar mais a Tua palavra. Nós queremos amar mais os nossos irmãos. Nós queremos tolerar mais as coisas com as quais a gente não concorda, não gosta, não entende bem. Nós queremos ter, Senhor, os Teus olhos, olhar as coisas além do normal, além do natural, ter olhos sobrenaturais, Senhor. Move a Tua igreja, Senhor. Move a Tua igreja, Senhor. Que esse ano seja um ano de despertamento. Que esse ano seja um ano de amadurecimento. Que esse ano seja um ano, Senhor, de transformação de cada um de nós. A começar por mim, Senhor. Até o mais novo membro desta igreja, deste lugar, a começar por mim, Senhor. Quebra corações, faz tudo novo, Senhor. Se precisar amassar o barro e reconstruir o vaso, faz, Senhor. Faz, Senhor. Nos dispomos, Senhor. O que nós queremos é viver um evangelho legítimo, claro, um evangelho que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque mesmo diante de todas as dificuldades que tivemos hoje com esses problemas elétricos, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui até esta hora, pregando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, cultuando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sustentou a eletricidade da Tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor nos preservou. Muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Senhor, que essa semana seja uma semana de bênçãos, de milagres em cada dia das nossas vidas. Que nós possamos reconhecer as Tuas mãos em cada momento, em cada movimento das nossas vidas, dia após dia. Abençoa o Teu povo, Senhor. Leva-nos para casa na Tua paz e na Tua segurança, em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que faz novas todas as coisas, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança, e que a presença, os dons, o carisma, a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, irmãos, sobre a vossa família, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. E se você concorda, diga um aleluia, dê um glória a Deus aí. Vamos aplaudir o Senhor.